A tabela é uma fundamental ferramenta para organizar e administrar informações da indústria e do comércio principalmente. Nesta aula vamos estudar como inserir uma tabela no documento, digitar os textos nela e fazer uma formatação básica de sua aparência. Como inserir uma tabela no documento? Uma tabela ela é composta por colunas, linhas e células, que é o encontro de uma coluna com uma linha. Para inserir um conjunto desses, de linhas, colunas e células, você vai trabalhar da seguinte forma. Aqui na guia Inserir em Tabela. Nós temos essa primeira opção, que é a mais tradicional, onde você escolhe lateralmente a quantidade de colunas, você tem uma pré-visualização aqui na parte superior, e verticalmente a quantidade de linhas. Ó, 2 colunas e 5 linhas. Outra forma de você escolher é através do método tradicional, inserir tabela, e aqui, ó, inserir tabela, que abre a caixa de diálogo para inserir tabela, onde você escolhe quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Olha só. Temos também ainda lá o desenhar tabela. Então, inserir tabela, aqui, ó, desenhar tabela, onde, como o nome diz, você clica e arrasta desenhando a tabela. Desenhando, no meu caso aqui, cada célula. Então, já desenhei 2 colunas e agora estou desenhando a segunda linha desta tabela. Dando um S que eu abandono esta opção. Tenho lá no inserir tabela ainda a opção de importar dados de uma planilha do Excel e as tabelas rápidas. As tabelas rápidas são modelos prontos, rápidos, que você pode utilizar. Deixa eu escolher aqui este modelo, lista tabular. Ao inserir, você então agora faria somente alteração das informações. Como digitar os dados, as informações na tabela? Eu vou retornar aqui e vou usar esse modelo. Então veja bem, cada célula se comporta como se fosse uma página inteira. Então eu tenho as possibilidades aqui de parágrafo, de recuo, quando eu tenho uma célula selecionada, e eu posso digitar normalmente, ó, cursos e oficinas. Se eu der um Enter, olha o que ocorre. Ele cria uma linha, mas dentro da célula. Da mesma forma que ele cria uma linha numa página. Para saltar para outra célula, eu tenho que usar no teclado a tecla Tab. Ó, média de preço. Vamos corrigir aqui. Tab. Tá ok? Aqui, técnicas de modelagem em argila, Tab 90. Tá? Então, a digitação dentro da célula é a mesma como você digita em uma página e você pode fazer as configurações de parágrafo e fonte normalmente. Vamos executar uma formatação básica do texto na tabela. Antes, eu estava falando sobre digitação, eu disse que você usaria Tab para pular de célula. Tá? Então, vamos colocar aqui mergulho, tá? E Tab. Mas eu posso utilizar também o mouse, clicando dentro das células, levando o cursor para aquele local. Eu disse que Tab pelo fato de você já estar com as mãos no teclado. Então, a tecla Tab é mais ágil. Então, vamos lá. Para configurar um texto, você pode selecionar ele individualmente dentro de uma célula e vir e executar as configurações. Como eu disse, de letra, de tamanho de letra, alinhamento. Tá? Outra maneira também que você pode fazer é selecionar a célula. Assim, ó, clicando neste canto esquerdo inferior, ele seleciona toda a célula. E aí você faz as aplicações que você tem a necessidade. Então, olha só. Tá? Nós temos aqui a possibilidade também de você colocar um preenchimento. Sempre lembrando que este preenchimento na célula você deve combinar com a letra para que você não tenha problema posteriormente de leitura. Como excluir então os elementos de minha tabela? Então veja bem, eu vou começar aqui por esse exemplo
clicando neste local, ó, a minha setinha, o ponteiro do mouse, ele vira uma setinha inclinada preta, bem no cantinho da célula. Nesse momento, ele seleciona a célula. Na sequência, eu venho aqui em ferramentas de tabela, em layout, no linhas e colunas eu tenho a opção excluir. Aqui no excluir, então, eu escolho excluir célula. Ele pede para que lado eu vou fazer o deslocamento das outras células que estão em volta, para a esquerda, para cima, para a direita, e vou dar um OK. Olha só. Posso excluir uma coluna toda, ó, neste ponto aqui. Ó. Então, clicando, ele vai selecionar toda a coluna, quando a setinha estiver preta. Venho no excluir, excluir coluna. Eu tenho aqui, então, eu vou escolher os itens que iniciam com B aqui. Para selecionar, eu vou clicar aqui fora da margem, em direção à linha, e seleciono as duas linhas da minha tabela. Venho no excluir e excluir linhas. Por fim, eu tenho a opção aqui, eu tenho dois indicadores na minha tabela. Esta daqui que significa seleção da tabela, e este outro indicador que é para ampliar a minha tabela como um todo. Então, no indicador de tabela, clicando, eu seleciono toda a tabela como um geral. Vindo no excluir, então eu tenho a opção excluir tabela por inteiro. Esta foi uma aula introdutória ao uso de tabelas em documentos, no Word, e nas duas próximas aulas nós veremos mais propriedades sobre tabelas.